Olá a todos. Hoje vamos ter uma aula especial sobre o assunto valores da rua ou valores de casa. O que prevalece? 1. Apresentar a verdade como valor supremo. Um menino chegou à casa do jardim de infância, agitado, e disse que viu um leão, um tigre e um lobo. Ele acrescenta descrevendo em cores vivas como o leão foi, o lobo correu e o tigre devorou. A mãe ligou assustada para a jardineira, perguntando se as crianças haviam ido a um jardim zoológico, sem autorização dos pais. A jardineira, como não, negou totalmente e pediu desculpas à mãe desesperada. Enquanto os olhos do menino brilham com as descrições do leão, tigre e lobo, a mãe interrompeu bruscamente o seu filho, dizendo: Dani, por que você está mentindo? Você sabe que é perfeitamente proibido mentir. Mesmo com a intenção, que a intenção da mãe é boa, porém, esse conto do seu filho está longe da verdade. A reação da mãe não esteve de acordo com o que deveria ser feito. O garoto não contou mentiras intencionalmente. Ele imaginou. Ele encontrou um livro que conta sobre o zoológico com figuras vivas e na capacidade de imaginação desenvolvida. Ele reviveu os animais e os descreveu como se tivesse visto com seus próprios olhos. O mundo da imaginação é um mundo muito tentador e atraente. Será que não conhecemos pessoas mais velhas que escapam no mundo da imaginação todos os dias? Por filmes fictícios e por livros de suspense? A tentação à imaginação é tão forte que existem pessoas viciadas em meios que os levam à imaginação, mesmo que esses meios lhe causem prejuízos quase impossíveis de serem revertidos. Se esse é o caso dos adultos, certamente é o caso das crianças, cujo mundo da imaginação é muito mais desenvolvido. A criança, diferente do adulto, pois a fronteira entre realidade e imaginação é muito obscura. Uma criança escala um avião de brinquedo com 2 shekels e sua imaginação se vê florescendo acima do ar dos céus de Tel Aviv. Uma garotinha segura um carrinho de boneca em sua mente se vê como mãe normal e real. O rabino Yisroel Salanter disse que a pessoa que destrói um navio de papel de uma criança é como se estivesse destruindo a casa de um adulto que é seu todo o mundo. O menino, em sua nave de papel, sentiu os mesmos sentimentos do que o homem mais velho sente por sua casa. Cabe a nós, pais, educar a criança para saber a diferença entre verdade e falsidade, entre realidade e imaginação, e fazê-lo acostumado a dizer apenas coisas que são puras e simples verdade. No livro Mesilot e Chaim Bechinur, baseado nos artigos e palestras do Masguiar da Yeshiva de Ponovitch, o Rav Chaim Friedlander, de abençoada memória, constam as seguintes palavras sobre o caso citado acima. Em relação à proibição de mentir, a Torá não usa proibição negativa, como, por exemplo, não comerás, não cabeçarás. Em relação à mentira, a Torá descreve em Shemot, capítulo 23, Pasuk 7, afaste-te de coisas relacionadas à mentira. Midvar sheker tirhak. A explicação para isso é que a mentira atrai tanto o homem que a Torá acabou por bem nos afastar não somente da mentira, mas também de tudo o que está ligado à mentira, em qualquer forma. Devemos, portanto, educar a criança, primeiro, para distinguir entre realidade e mentira, e, em segundo lugar, que ela saiba que contar uma mentira não é nada lucrativo. Apresentando a verdade como valor mais supremo, a criança vai evitar muitas coisas, porque ela sabe que, se perguntarem a ela sobre uma coisa particular que ele fez, ele não vai poder fugir e contar uma mentira. Então, que escolha com antecedência para não fazer. É precisamente por isso que a educação é importante para a penetração da verdade e que a penetração da mentira seja a coisa mais desprezível possível. Ao fazê-lo, damos a nossos filhos a firme base para que sempre procurem viver uma vida de verdade e escapar da mentira e de tudo o que estiver mais próximo dela. Pergunta: uma vez que esses valores são supremos, a serem ensinados, de que modo devem ser transmitidos a nossos filhos, para que prevaleçam em qualquer circunstância,
turbulência da vida. Segunda parte da aula. Um conto popular fala entre o vento e o sol, quem era mais forte dos dois. Foi decidido fazer uma competição sobre o chapéu de um sujeito ocasional. Quem conseguir remover o chapéu do sujeito será o vencedor. O vento estava soprando levemente na direção do chapéu. O homem, ao sentir o vento, apertou seu chapéu na cabeça para que esse não caia. O vento cada vez mais aumentou a velocidade para que o chapéu caísse. Porém, o homem segurou cada vez mais forte o seu chapéu. O vento tentou forçá-lo, quase causando que o homem voasse. Porém, mesmo assim, ele não conseguiu tirar o chapéu da cabeça. Agora foi a vez do sol. O sol iluminou o homem, acariciando e tentando acalmá-lo da tempestade que passou, incitando o homem que chegou a hora de tirar o chapéu. O homem entendeu a mensagem e inclinou o chapéu ligeiramente para trás, afrouxando o aperto. Levemente, junto com o calor do suor, o homem tirou o chapéu da cabeça. O sol, aquecendo levemente o homem, fez com que esse tirasse o chapéu mais que o vento, com toda a sua intensidade da tempestade. E daqui para as preciosas crianças, cuja educação é confiada a nós. Às vezes, nós pegamos um problema com uma das crianças. Seu comportamento não nos agrada. A maneira como ele anda parece errado para nós. Não faz sentido entrar numa guerra e começar um bombardeio direto. Não vai funcionar. Ele vai se sentir atacado, entrinchar-se em sua posição e não ouvirá nada. E se recusará ainda a aceitar nossas palavras. Então, vamos deixar a artilharia pesada no lugar. Não é aqui o campo de batalha. Vamos pegar a arma que o sol usou, o calor. Devemos lhe dar calor, mostrar empatia, escutar a aflição, ouvir os desejos. Se a mensagem é sincera e verdadeira, o coração do menino se abrirá e retornará para nós com amor e provavelmente será resolvido por si só. Mesmo que o problema não seja resolvido, e o calor e o amor que transmitiram incondicionalmente abriram as portas para um relacionamento real que ajudará você e a seu filho pegar a estrada e encontrar uma solução para o problema por meio da compreensão e por meio do amor. Calor e amor investidos, mesmo não vendo os frutos imediatamente, certamente não são investimentos em vão. As crianças advertirão a si mesmas por causa do calor e do amor que lhes foi transmitido. Um dos grandes sábios de Israel certa vez perguntou as palavras do Shirachirim. O amor é tão forte como a morte. Azá ahavá kamavet. Por que Shlomo Amelech encontrou e escolheu definir o poder do amor igual à morte? Não há imagem mais agradável? Qual é o denominador comum entre amor e morte? Então, ele respondeu o seguinte: assim como ninguém não pode ficar de pé diante da morte, mesmo que seja o maior herói, e a morte prevalecerá, assim não há ninguém que permaneça indiferente diante do amor, pois o poder do grande amor dissolve todos os corações. Se nós aproximarmos nossos filhos nessa abordagem, com calor e amor, certamente veremos frutos tanto a curto quanto a longo prazo. Para que realmente os resultados almejados por nós sejam alcançados, obviamente que sem Siyatá Dishmayá, ajuda celestial, não conseguiremos absolutamente nada. Porém, um dos mais fortes e belos caminhos e condutas a serem tomadas com nossas crianças é o incentivo da avaliação dos bons atos. De qualquer modo, devemos ter em mente que, mesmo com todos os nossos esforços medidos, o resultado está sempre nas mãos de Deus, pois devemos saber que as tentativas da rua são brilhantes, levando a pessoa ao fato de se comportar como uma criançona, levando-se pelos sentimentos. Para que isso não aconteça dentro das nossas possibilidades, devemos elogiar nossos filhos e lhes dar apoio sem prévias condições, conforme nas próximas etapas da aula. Incentivo sem condições. Um triste fenômeno
Por muitos pais, é conhecido em ver seus filhos adolescentes gastando seu tempo à toa, sem fazer nada de útil. Em vez de estarem cheios de energia jovem, animada e ativa, eles ficam olhando fixamente para o teto. Temem suportar os obstáculos da vida, com receio de fazer algo útil para si mesmos. Esse fenômeno levanta muitas questões. Para onde foi a adrenalina natural existente nas vidas dos adolescentes? Como eles se tornaram velhos na faixa etária da adolescência? No livro Al Terteu Bayeled, Não Cometa Transgressões com as Crianças, consta a resposta contada por um jovem. Um rapaz talentoso e com alto conhecimento de sua consciência explicou assim: a única coisa que realmente eu aprendi é que não deveria nada. Primeiro de tudo, o que mais lembro dos meus pais é o seguinte: não faça isso, não ouse, você não tem vergonha na cara? Quando eles vieram realmente conversar comigo durante a manhã, ao estarem ansiosos para se livrar de mim, para que possa ir ao trabalho, à noite, quando voltavam do trabalho cansados, quando tinham que contactar os fornecedores e fazer as contas, no Shabat, quando eles dormiam por cansaço exagerado ou quando visitavam nossos parentes, com muita dificuldade eles lembravam da minha existência. Somente quando eu estava fazendo problemas, lembravam de mim para gritar e repudiar e reprimir. Tudo o que eu lembro dessa casa é o que não devo fazer. Para ver com paz familiar, aprendi que devo somente ficar de braços cruzados sem absolutamente fazer nada. Pois elogios dessa casa são conceitos que não constam no dicionário familiar. Nesse dicionário constam somente críticas e ofensas. Mesmo que eles me peçam alguma coisa para ajudar em casa, ou para ir a um banco, ou algo assim, eu só me lembro das críticas e broncas quando não fiz isso corretamente. Eu vou receber gritos e vou sentir a falsa sensação, de novo, que eu não posso fazer nada de certo. E na escola, não valia a pena você se esforçar? Não. Lá também aprendi muito rapidamente que não vale a pena me esforçar, pois realmente ninguém me aprecia e valoriza. Também, para ser quase bom, tinha que me esforçar demasiadamente. E sempre que eu conseguia alcançar algum mínimo resultado, sempre recebia o seguinte comentário: você viu que alcançaste um resultado razoável? Por que você sempre não alcança esse resultado? A explicação sempre foi: você realmente não quer. Quando finalmente, por puro milagre sobrenatural, alcancei uma excelente nota, exibi essa nota com muito orgulho perante os meus amigos, e o professor me chamou para me dar um sermão repudiando severamente a virtude do orgulho. Cheguei em casa, esperei para mostrar a nota extraordinária para meus pais, com muita emoção, e corri para mostrá-los. E qual foi, por que não, a reação natural deles? Você vê que você pode? Então por que você sempre não alcança esse resultado? Eu perdi todo o desejo de me esforçar e, ao longo do tempo, também minha autoconfiança. A conclusão óbvia dessas palavras é que o encorajamento genuíno deve ser dado sem condições e restrições. E, surpreendentemente, ver como os pais benevolentes e generosos, com todas as outras áreas, mudam repentinamente e agem como pessoas cerradas em relação ao encorajamento. Que pena que os pais não encorajam e incentivam seu filho para que absorva os verdadeiros valores, tendo alicerces para superar as ondas da vida. Será que o ser humano é realmente diferente do animal? Se é conduzido pela lógica ou pelo sentimento? No espaço do nosso mundo, existem diversas teorias que acreditam que o homem não deve ser sobrecarregado por leis e proibições. Existem alguns que reduzem as leis às reduções entre homem e amigo, e outro estendem o escopo da permissividade às mais amplas dimensões. O lado igual é que eles defendem um princípio que não se deve impedir que o homem realize sua vontade. Os mesmos métodos indicam que se você proibir algo para uma pessoa, você lhe dá uma relação e um desejo de passar pela proibição por princípio. Portanto, eles acham que é melhor viver sem proibições do que viver com proibições não mantidas.
Existem pessoas que vão mais longe ainda, pois o homem não é essencialmente diferente dos animais, uma vez que o poder da fala não é nada mais do que um detalhe lateral. Essa visão que ignora completamente o espírito que está no homem leva à conclusão de que, como os animais não têm e não podem ter no código de leis, o mesmo deve acontecer ao homem. As bestas e os animais são guiados por seus sentidos que ditam o que é bom para eles. E por que, na opinião deles, esse não é o caso na raça humana? Por esses métodos, os sentidos do homem guiarão o modo de vida e alcançarão a felicidade, segundo essa opinião. O ser humano não é nada mais do que um animal inteligente. Existem diferentes tons para essa teoria. Uma é a teoria da raça e do nazismo. Os defensores disso deram um passo adiante na mesma direção do pensamento. Se os humanos são mais avançados e nada mais, do mesmo modo que o reino animal, os fortes levam os fracos, o mesmo acontece na raça humana. Se o homem forte acredita que a seu favor ele deve destruir os fracos, ele pode fazê-lo e os resultados são terríveis. O judaísmo está travando uma guerra contra esses princípios. A Torá descreve que o homem foi criado à imagem de Deus. O homem não é uma criatura feita de um animal inferior, é uma criação criada pelo Criador. A alma de qualquer ser humano é um resquício da centelha divina. Isso também se deve à atitude diferente do judaísmo em relação à educação. Encontramos dois nomes na Torá. Ambos simbolizam dois métodos, Esav e Yaakov. Esav é todo o seu ser. Diz que ele é perfeito. Feito. Esav, Asui, perfeito, feito. Desde a época de seu nascimento, ele sente que não tem nada a acrescentar ao seu personagem. Em contraste, Yaakov é seu principal rival. Por sua parte, é incessante lidar com forças que se opõem à sua integridade. Yaakov supera seus oponentes e transcende o caminho para a perfeição. Observando as duas posições, percebe-se que a vida cotidiana se mantém ao lado da opinião da Torá, que caracteriza o homem como seu espírito. Portanto, ele tem a tarefa de desenvolver seu conteúdo interno, em outras palavras, para ser educado. O homem busca a felicidade. Toda a sua vida é direcionada para esse fim. E mesmo que aqui o reino material não lhe traz felicidade eterna, isso indica cerca de 100 testemunhas de que não é o corpo que transmite felicidade e satisfação, mas o elemento espiritual do homem. As experiências espirituais enfatizam claramente que homem e animal não foram vincados a partir do mesmo material. Além do mais, um bebê nascido é completamente diferente do animal. Na maioria das criaturas, logo após serem liberados para o mundo, eles têm todos os sentidos que precisam para viver sozinhos. Um cão ou um gato, imediatamente após a ninhada, tem o instinto natural de escapar do fogo ou de cair de um lugar alto. Por outro lado, uma criança, mesmo depois de muito tempo, ainda não tem mente para não se machucar. Hoje ele vasculhou o armário de remédios, ontem brincou com fogo e um dispositivo afiado. O homem, ao contrário dos outros animais, não é guiado por instintos, mas por sua mente. A mente não vem imediatamente após o nascimento, vem atrasada. Portanto, é provável que sem a educação e a orientação, a pessoa estivesse perdida na infância, mesmo física e certamente espiritualmente. O homem, respirando pelo nariz, não só pode controlar sua alma, mas também seu corpo deve ser dirigido por seu espírito. Prazer e satisfação. Todo o ensinado acima é muito importante, porém devemos saber que a rua propõe ao jovem muitos prazeres que são quase impossíveis de serem dominados. É quase impossível que alguém deixe de ter um prazer com algo que lhe traz satisfação a longo e a curto prazo, sem que haja um prazer em troca. Portanto, devemos viver com a Torá de tal modo que não só que devemos sentir prazer por estudar e cumpri-la, mas principalmente, pois ela é o único meio que a pessoa terá para preencher os lugares de prazer encontrados. Conclusão. Até aqui foi exposto que os pais devem dar a seus filhos sinceros e verdadeiros ensinamentos para que sejam sinceros consigo mesmos. 2.
Esse ensinamento deve ser repassado suavemente, de modo que possa ser captado. 3. Os pais sempre devem elogiar os filhos. 4. E superior a tudo isso é o sentimento que a pessoa é um ser supremo. E 5. Sentir prazer de cumprir a Torá e Mitzvot. Tudo que bem. Com esses belos princípios, é possivelmente certo que a criança terá suas melhores ferramentas possíveis para prevalecer aos valores de sua casa em relação aos valores da rua. Escrevi provavelmente, pois sem tefilá, para que Hashem nos dê a siatá de Shema necessária, a ajuda celestial necessária, não há nenhuma possibilidade, pois conta no Talmud, Masechet Kedushim, página 29a ou 29b, que o Yetzer Hara sempre procura a pessoa na esquina, e sem que Deus o ajude, nada e ninguém conseguirá dominá-lo. Muito obrigado e felicidade.